Olá pessoal, tudo bem? Vamos ao nosso webinário de hoje. E é com muita alegria que eu estarei aqui compartilhando aquelas dicas quentes para a prova de tecnologia da informação, ok? Então, vamos juntos aí abordar diversos assuntos que eu considero de grande valia, de grande importância e que vocês não podem deixar de fazer aquela última revisão para a prova, ok? Eu vou colocar agora, então, os slides e a gente já vai começar, então, a nossa apresentação. Bem, eu gostaria inicialmente de falar sobre o COBIT 5.0. Então, todos nós já sabemos que o COBIT 5.0, ele é considerado um framework de negócios, ou, em alguns momentos, um modelo corporativo completo e aceito internacionalmente. Para quê? Para governança e gestão de tecnologia da informação. O COBIT, ele suporta as organizações no alcance de todos os objetivos de negócio, né, e na entrega de valor. E, geralmente, a literatura do COBIT 5.0, ela destaca 5 princípios básicos para a governança e gestão da tecnologia da informação na organização. E a questão seguinte, que eu irei destacar para vocês, aborda justamente esses 5 princípios que eu destaquei nessa imagem desse slide para vocês. Então, o primeiro deles é atender às necessidades dos stakeholders ou das partes interessadas. O segundo envolve compreender toda a empresa, ou, como alguns autores citam, cobrir a empresa de ponta a ponta. O terceiro é aplicar um framework único e integrado, ou, de acordo com a literatura do Issaka, implantar um framework único e integrado. O quarto, permitir uma abordagem holística. E o 5, separar a governança da gestão. Eu vou falar mais sobre eles logo a seguir, depois que eu apresentar a questão para vocês. Então, a questão do TRE Bahia, ela diz o seguinte: o COBIT se baseia em 5 princípios básicos para fornecer modelos de governança e gestão de TI. Eu vou marcar as palavras-chave para vocês. O princípio que possui a especificidade de proporcionar a integração da governança corporativa de TI com a governança corporativa empresarial é... Então, ele quer saber qual princípio está relacionado a essa questão, ok? Então, vai ser o segundo, terceiro, quarto, quinto. Vamos, então, ver mais detalhes sobre cada um deles. Então, atender às necessidades das partes interessadas. Como eu disse para vocês, partes interessadas são também nomeadas de stakeholders. Então, as organizações, elas existem para criar valor, né, para essas partes interessadas, de forma que possa manter o equilíbrio entre a realização de benefícios, a otimização do risco e o uso dos recursos. E a banca cobra muito um conceito relacionado à cascata de objetivos, que é citado pelo Issaka nesse princípio, tá? Então, a cascata de objetivos nada mais é do que ela traduz os objetivos corporativos em alto nível. Então, observe aqui essa figura que eu exemplifiquei para vocês, ela destaca justamente essa cascata de objetivos. Então, a partir da necessidade das partes interessadas, essas necessidades são desdobradas em objetivos corporativos, que são desdobrados e traduzidos em objetivos de TI, e, por fim, lembrando que esses objetivos de TI são específicos, gerenciáveis, isso tudo é mapeado em práticas e processos específicos, e aí nós temos os objetivos de habilitador. Ok? Então, guardem isso, estudem essa parte de cascata de objetivos, que ela é muito importante para a prova de tecnologia da informação. O segundo princípio diz respeito a cobrir a organização ou a empresa de ponta a ponta. Ou seja, aqui temos que compreender toda a empresa. E o COBIT 5, ele integra a governança corporativa de TI à governança corporativa, que é justamente o item abordado na questão.
Então, observe que o COBIT ele não se concentra somente na função de TI, ok? Ele considera a tecnologia da informação e tecnologias relacionadas como ativos que devem ser tratados como qualquer outro ativo por todos na organização. Então, vamos adiante. O princípio 3. Aplicar um modelo, framework, né, único e integrado. Então, ele quer implantar um framework alinhado com os outros padrões e modelos importantes, que sirva como modelo unificado para a governança e gestão de TI da organização. O quarto princípio já diz o seguinte: permitir uma abordagem holística, tá? Levando em conta, então, os seus diversos componentes interligados. Então, o COBIT-5 ele define um conjunto de habilitadores para que possamos apoiar a implementação de um sistema abrangente de gestão e governança de TI dentro da organização. E aí nós temos a imagem que destaca esses 7 habilitadores que são citados no manual do ISACA. Então, o primeiro deles diz respeito a princípios, políticas e frameworks. Então, quando eu crio uma política de segurança da informação dentro da organização, essa política é enquadrada nessa categoria de habilitadores. Então, nessa categoria, nós temos esses modelos. Então, esses elementos são veículos para a tradução do comportamento desejado da organização em orientações práticas para a gestão diária. O item 2 são os processos, então as diversas atividades para poder atingir os objetivos, né? Depois nós temos no item 3 as estruturas organizacionais, que são entidades de tomada de decisão dentro da organização. O item 4, cultura, ética e comportamento. Geralmente esses itens são subestimados como fator de sucesso nas atividades de governança e gestão. O item 5 é a informação. A informação aí é importante durante todo o seu ciclo de vida. Então, desde o momento em que ela é criada, transmitida, processada, armazenada ou deletada. Então, ela permeia qualquer organização, né? E tudo que é produzido aí e usado pela organização. No item 6, nós temos os serviços, infraestrutura e aplicativos. E no item 7, pessoas, habilidades e competências. Ok? Então, todos esses 7 elementos são considerados habilitadores. E eles foram mencionados aí no princípio 4. O item 5, aí, o quinto princípio, distinguir a governança da gestão. Então, eu quero separar a governança da gestão, fazer uma clara distinção entre esses dois pontos, ok? Entre essas duas disciplinas, que possuem diferentes tipos de atividades, exigem modelos organizacionais diferenciados e têm propósitos diferentes. Então, pessoal, a resposta é a letra A. Juntos, né, esses 5 princípios aí permitem que a organização crie, então, aquele modelo eficiente de governança e gestão, otimizando os investimentos em TI e o seu uso para o benefício das partes interessadas. Na parte aí de COBIT, o ponto principal era esse. A gente tem outros itens que são abordados aí no nosso material, então fiquem atentos aí a esses pontos que eu coloco em destaque para vocês, que eles são muito importantes aí para a revisão final. Vamos falar um pouco sobre a ITIL V3. Bem, a ITIL, então, ela é considerada o quê? Uma biblioteca que vai compilar melhores práticas usadas para o gerenciamento de serviços de tecnologia da informação. Então, a ITIL apresenta uma descrição coerente e integrada de quê? De boas práticas de gerenciamento de serviços de TI. Na minha organização, eu trabalho na Assembleia Legislativa de Minas, nós implementamos o ITIL. Então, foi um processo bem demorado, mas de grande valia e de grande utilidade. Hoje, os processos do ITIL são levados em consideração
no nosso dia a dia. Eu, por exemplo, sou gestora da parte de liberação e sou também, acompanho os processos de segurança e nós temos aí auditorias que nos levam a certificar a empresa na ISO 20000, que é uma ISO voltada para a parte de gestão de serviços. Então, foi só um parênteses aí que eu fiz para vocês, né? Quando a empresa realmente leva a sério a utilização aí do ITIL dentro aí dos seus processos, isso é muito gratificante para quem atua na área. Então, a ITIL V3, ela tem um núcleo de condução das atividades. Então, nós temos aí o estratégia de serviço, que norteia os demais livros, né? Os livros de desenho de serviço, transição e operação de serviço. E circundando aí todos esses processos, nós temos a melhoria de serviço continuada, ok? Então, todos eles são tidos como fases, estágios do ciclo de vida dos serviços, ok? Sendo que o estágio inicial, ou a fase inicial é a de estratégia de serviços. E aí, eu gostaria de mencionar os processos do ITIL V3, e eu destaquei aqui os principais em cada um dos estágios, né? Então, na estratégia de serviços, nós temos, por exemplo, o gerenciamento financeiro, o gerenciamento de portfólio, que são os mais cobrados em prova. No desenho de serviço, nós temos o gerenciamento do nível de serviço, o gerenciamento da capacidade, o gerenciamento da disponibilidade e da continuidade dos serviços de TI, que são muito cobrados, além do gerenciamento da segurança, né? E os outros que eu destaquei nessa imagem. Na transição de serviço, nós temos o gerenciamento de mudanças, o gerenciamento da configuração e ativos, o gerenciamento da liberação e implantação. Eu falei que, por exemplo, eu sou gestora desse processo hoje aqui na Assembleia. E o gerenciamento do conhecimento, por exemplo. Na operação de serviço, cabe destacar o gerenciamento de incidentes e de problemas. Na parte de melhoria de serviço continuado, nós temos aí a melhoria em 7 passos, que merece a nossa atenção. Além disso, é interessante destacar a matriz RACE. Então, aqui eu coloquei um exemplo de uma tabela, uma matriz desse tipo. Essa matriz aqui tem 5 atividades, uma em cada linha, e aí à direita eu tenho o papel do dono do processo, do analista 1, do técnico e do analista de qualidade. Isso é um exemplo de matriz RACE. E aí esses papéis são destacados aqui embaixo. Então o R indica o responsável por executar a atividade. O A indica quem é que vai prestar contas sobre aquela atividade. O C, quem vai ser consultado em decisões. O I, quem vai ser informado sobre as decisões ou sobre as situações. Então, a gente tem algumas regras básicas. Por exemplo, para toda atividade, nós temos que ter um responsável em executá-la e um dono, tá? Não pode existir mais de uma autoridade para uma mesma atividade. Então, às vezes, a banca ela faz uma tabela desse tipo com erro, né? Tendo aí divergências nessas regras básicas, e aí você tem que identificar quais foram os erros. Vamos falar de gerenciamento de projetos. Então, nós sabemos que projeto ele é considerado como um esforço temporário empreendido para que se crie um produto ou um serviço ou resultado único. Então, nós temos aí algumas características a considerar no contexto do gerenciamento de projetos. Então, uma delas é a temporalidade. Então, todo projeto ele tem um início e um fim definidos. Já a durabilidade. Então, geralmente, os resultados são duradouros. A característica de singularidade. Todo produto ou serviço gerado por um projeto é exclusivo e diferente de outros produtos e serviços. E aí tem a característica da progressividade, que já foi cobrada em prova também. Então, o projeto ele é desenvolvido em etapas de forma progressiva. A objetividade. Então, eles são desenvolvidos, eles têm uma finalidade específica que deve ser atingida.
Eles são realizados por pessoas, eles envolvem recursos, planejamento, execução e controle. Lembrando que os recursos para o projeto são limitados, ok? E além disso, o material de você já aborda a diferença entre projeto e trabalho operacional. Por exemplo, um projeto ele é diferente de um trabalho operacional, né? Os projetos eles geram produtos únicos e que ao final do projeto a atividade da empresa acaba e ela parte para outro projeto, ou seja, ela vai desenvolver, ela vai criar um outro produto. E ainda cabe mencionar, na literatura do gerenciamento de projetos, a estrutura analítica do projeto, que é conhecido também como EAP ou WBS, né? Na tradução aí do inglês, que vem de Work Breakdown Structure. Então, a EAP ela organiza e define o escopo total do projeto. E aí vale mencionar o caminho crítico, que é um conceito importante. Então, a banca pode falar, por exemplo, que caminho crítico é uma sequência de atividades que devem ser finalizadas nas datas programadas para que o projeto possa ser concluído dentro do prazo final. Ok, né? Com certeza, vocês estarão aí marcando verdadeiro para essa assertiva. E aí vem o conceito de PMO, né? Uma estrutura organizacional que vai padronizar os processos relacionados a projetos, facilitando aí o compartilhamento de recursos, metodologias, ferramentas e técnicas. E aí a literatura dessa área cita as 10 áreas do conhecimento. Então, no PMBOK da quinta edição, que é ainda mais cobrado em prova, essas são as áreas do conhecimento. Então, gerenciamento da integração, gerenciamento do escopo, do tempo, dos custos, gerenciamento da qualidade, dos recursos humanos, das comunicações, gerenciamento dos riscos, das aquisições e das partes interessadas. É para decorar isso tudo, professora? Sim. E entender cada uma dessas áreas de conhecimento. A banca pode explicitar determinados processos dessas áreas, ferramentas que são utilizadas, entradas, saídas de cada processo. Então, uma visão geral aí é importante, ok? E aí, pessoal, nós temos já o lançamento do PMBOK na sexta edição. A CESP ainda não cobrou essa sexta edição, né? Outras bancas já começaram a cobrar, então a gente precisa aí começar a entender o que diferencia uma versão da outra. Então, na atualização, nós temos aí 2 áreas de conhecimento que tiveram seus nomes alterados. Por exemplo, a área de gerenciamento de tempo, ela passa a se chamar agora de gerenciamento do cronograma. E a área de gerenciamento de recursos humanos, ela se denomina gerenciamento dos recursos agora. Então, o conceito aí, ele foi ampliado. Além de contemplar, né, os recursos humanos, outros recursos necessários ao projeto, como, por exemplo, materiais, equipamentos, são contemplados também a partir de agora. Eu coloquei também essas 2 áreas aí com seus processos. Então, o gerenciamento do cronograma, ele tem como processos planejar o gerenciamento do cronograma, definir as atividades, sequenciar as atividades, estimar a duração das atividades e desenvolver o cronograma. E aí, para cada atividade, né, você tem entradas que são necessárias, saídas que são esperadas daquele processo e as ferramentas e técnicas que podem ser utilizadas, ok? Por exemplo, para estimar a duração das atividades, a gente pode utilizar como ferramentas e técnicas o que? Opinião especializada, de pessoas que têm determinados conhecimentos aí mais aprofundados daquele processo. Reuniões, por exemplo, tomada de decisões e assim por diante. Então, fiquem atentos a esses elementos, né? Principalmente aí para esses novos processos, das áreas que tiveram essas alterações. No gerenciamento de recursos, então nós temos planejar o gerenciamento dos recursos, depois estimar os recursos das atividades,
adquirir recursos, desenvolver a equipe, gerenciar a equipe, controlar os recursos, por exemplo. E aí, para cada um deles, nós temos entradas, ferramentas e técnicas utilizadas e as saídas esperadas, tá? Que merecem a nossa atenção. Então, deem uma passadinha por esse slide para vocês, né, se familiarizarem com esses processos. Então, quais são as áreas de conhecimento do PMBOK 6? A área de integração, de escopo, de cronograma, de custos, de qualidade, de recursos, de comunicação, de riscos, aquisições e partes interessadas. Então, atenção especial para a parte de gerenciamento do cronograma e a parte aí de gerenciamento de recursos, tá? Que teve a nomenclatura alterada em relação ao PMBOK quinta edição. Ok, pessoal? Então, vamos lá. Vamos falar um pouquinho de gerenciamento de processos, BPM, que é um outro tema que costuma vir na prova de tecnologia da informação, tá? Então, um processo nada mais é do que um grupo de atividades que são realizadas seguindo uma sequência lógica, né, com o objetivo de produzir um bem ou um serviço que tem valor para um grupo específico de clientes, ok? E aí a literatura costuma destacar a hierarquia de processos. Então, a gente tem aqui no nível mais alto os macroprocessos, que geralmente envolvem mais de uma função na estrutura organizacional. Aqui nós temos os processos, que geralmente é esse conjunto de atividades conectadas, ó. Uma atividade tem como a saída um determinado ponto que serve de entrada para outro. E aí isso vai seguindo aqui uma sequência até chegar no ponto final, ok? Nós podemos ter aí subprocessos. Então, o subprocesso é a parte que é interrelacionada de forma lógica com outros subprocessos, vai realizar um determinado objetivo específico, tá? Para a finalidade a que ele se destina. Então, esse processo aqui, ó, ele pode ser quebrado em vários subprocessos que eu listei para vocês. E um processo pode ter várias atividades relacionadas. Então, as ações que ocorrem dentro do processo ou dos subprocessos são chamadas de atividades. E aí, a literatura destaca, então, os diversos tipos de processos. Então, eu destaquei para vocês processos internos, processos abstratos, processos de colaboração, né? Os principais elementos que compõem um diagrama de processos. E eu falei para vocês do ciclo de vida, BPM, tá? Que foi destacado aqui para vocês. Então, você tem o planejamento, a análise, o desenho do processo, a implementação. Depois, isso é monitorado e controlado e é feito o refinamento se necessário, tá? Esse processo aí é cíclico. Então, BPM, ou gerenciamento de processo de negócio, ele vai utilizar métodos, técnicas e ferramentas. Isso costuma cair em prova, tá, pessoal? Para que analisar, modelar, publicar, otimizar e controlar os processos. E aí você tem a notação de BPM, que é chamada de BPMN. Então, aqui a gente tem um modelo notacional de processos com diversos elementos que eu disponibilizei para vocês. Então, aqui cabe destaque os objetos de fluxo, os objetos de conexão, as partições, que são chamadas de swim lanes, tá? Aqui nós temos o pool, que é chamado de piscina, e o lane arraia, né? E os artefatos que vão adicionar informações. Então, você tem, por exemplo, anotações, grupos, objetos de dados. Então, observem aí no material todos esses objetos que eu destaquei e a diferenciação entre eles e em que contexto eles são utilizados, porque a banca gosta muito aí desse tipo de questão. E a linguagem utilizada para modelar processos é chamada de BPML, tá? Então, observe aqui, ó, quando a gente tem o N ao final, é a notação. Quando a gente tem o L, é linguagem.
linguagem para modelar processos. BPMN é a notação para modelagem, análise e orquestração, né, no caso aí desse cenário. Vamos fazer mais uma questão interessante. Os dados armazenados em um data warehouse devem estar integrados, temporalmente identificados, orientados ao assunto e devem ser protegidos de modo a se evitar o acesso do usuário. Então, será que essa assertiva está correta ou não? Tá? Então, vamos falar agora de Data Warehouse. E a gente retoma a essa assertiva. Então, o Data Warehouse nada mais é do que um armazém de dados. Então, ele representa uma grande base de dados que nos permite integrar informações que se encontram espalhadas em diversas fontes, né, que podem ser, por exemplo, sistemas operacionais, outras fontes externas, arquivos que estão armazenados em planilhas, sistemas de gestão integrada, sistemas de gerenciamento do relacionamento do cliente com a empresa, que são os CRMs. Então, os dados podem ser extraídos dos mais diversos locais e eles podem ter os mais diversos formatos. Eu posso ter dados em formato XLS, com extensão TXT, CSV e assim por diante, tá? O que é importante aqui? O Data Warehouse, aqui a literatura fala que os dados considerados são não voláteis, eles são carregados em massa. Então, é muito importante isso, ó, não voláteis, guardem isso. Então, exclusões ou alterações irão ocorrer apenas para poder corrigir dados, porque geralmente você só vai inserir dados aí no Data Warehouse, tá? Mas exclusões ou alterações podem existir, né, para corrigir dados que apresentam algum erro. O Data Warehouse ele é variante no tempo, então você pode ter aí a manutenção de um histórico de dados em relação ao período de tempo maior do que os sistemas comuns. Então, os sistemas transacionais, geralmente, eles têm lá a realidade atual. Esses dados podem ser alterados, né, continuamente. Você vai inserir novos registros na base de dados e o histórico disso tudo vai ser enviado para o Data Warehouse. E no Data Warehouse, os dados existem em vários níveis de granularidade. É um outro conceito importante. Você tem vários níveis de detalhamento, né, para poder armazenar dados aí no Data Warehouse. Então, eu quero que vocês guardem o seguinte: quanto menor for a granularidade, mais detalhada é a informação disponível, ok, pessoal? Então, observem um fato muito importante, que granularidade e detalhamento são grandezas inversamente proporcionais. Então, se eu tenho menor granularidade, eu tenho maior detalhe, né? Eu tenho uma informação mais detalhada. E granularidade e sumarização são grandezas diretamente proporcionais. Tudo certo até agora? Então, vamos seguir adiante. Então, o Data Warehouse ele é uma coleção de dados, e eu já mencionei para vocês, orientada por assunto, integrada, não volátil, variante no tempo, que dá apoio às tomadas de decisões dentro da organização. E aquela questão dizia o seguinte, que de forma a evitar o acesso dos usuários, e isso encontra-se errado. O final da assertiva invalidou essa assertiva, tá? A gente quer dar acesso e não evitar que o usuário tenha acesso a essa grande base de dados. Então, é errado a assertiva. Vamos falar agora de mineração de dados. O objetivo aqui é passar aqueles bizus, tá? Para a prova de tecnologia que você irá enfrentar. Então, vamos lá. Minerar, eu vou ter acesso a uma grande base de dados, por exemplo, a um Data Warehouse, e eu preciso explorar e analisar esses dados para que eu possa descobrir determinadas regras ou padrões interessantes. Então, um caso muito famoso aí é o caso das gôndolas de supermercado, em que você
colocava fraldas bem próximo de cervejas. Então, o papai ia lá, pedido da mamãe, comprar fraldas para as crianças, e aí, naquele momento, ele levava a sua cervejinha, né, para ele tomar aí no final do dia ou no final de semana. Então, com isso, né, com a venda de fraldas, nós tivemos um incremento na venda das cervejas. E então isso foi obtido a partir da análise dos dados, né, de vendas em pontos comerciais. Então, o data mining é um processo que minera informações valiosas, padrões e regras de comportamento dentro de uma grande quantidade de dados disponibilizados. Então, eu vou minerar aquelas informações em busca de padrões e regras que são valiosas para a tomada de decisões na empresa. Alguns conceitos da literatura são muito cobrados pelas bancas, né, na prova de TI. Então, por exemplo, data mining permite a extração não trivial do conhecimento, previamente desconhecido e útil, né, e potencialmente útil de um banco de dados. Um outro autor já fala, é um processo não trivial de extrações de informações implícitas, previamente desconhecidas e potencialmente úteis, a partir dos dados armazenados em um banco de dados. Ou seja, buscar por informações em uma base de dados com os mais variados atributos e assuntos. Então, todas essas expressões aí já foram cobradas em provas. Uma outra forma disso ser cobrado, o uso prático do data mining envolve o emprego de processos, ferramentas, técnicas e métodos, que são oriundos de diversas disciplinas, como matemática, estatística, computação, inclusive da inteligência artificial. Isso já foi cobrado até em uma prova do TCU, de 2015. Ok, então vamos aí para a próxima assertiva. O Data Warehouse possibilita a análise de grandes volumes de dados, que, por sua vez, permitem a realização de uma melhor análise de eventos futuros. Ok, vamos lá, pessoal. Então, aqui, eventos futuros, não. Então, isso aqui invalidou. Análise de eventos passados. Então, o Data Warehouse, ele possibilita a análise de grandes volumes de dados. Até aí, ok. Então, como eu já informei para vocês que nós temos aí as séries históricas, então essas séries históricas mostram o que aconteceu no passado. Então, você tem uma melhor análise dos eventos passados e analisando esses eventos passados, você oferece suporte para as tomadas de decisões atuais e para a previsão de eventos futuros. Então, aqueles eventos que estão por vir. Né? Esses eventos ainda não foram registrados no meu Data Warehouse. Eu tenho eventos passados. A análise desses eventos passados me oferece subsídios para fazer a previsão de eventos futuros. Então, essa assertiva está errada. A questão seguinte. Com o crescente aumento do volume de dados, surge a necessidade de ferramentas e mecanismos que permitam que eles possam ser analisados de forma otimizada, uma vez que armazenam toda a trajetória da empresa. Um recurso muito utilizado e dos mais importantes, quando o objetivo é a busca do conhecimento, é o Data Warehouse, que é um processo que consiste na identificação de informações relevantes que estão presentes em grandes bancos de dados. Opa, já vi erro aqui, né? Então, olha só, Data Warehouse não é esse processo aí, ele é chamado de Data Mine, tá? Então, o correto o Data Mine é o processo que consiste na identificação de informações relevantes que estão presentes em grandes bancos de dados ou repositórios. Geralmente realizado em 3 etapas: a exploração, a definição dos padrões e a validação dos dados. Ok, tá? Para Data Mine, esse restante aí dessa assertiva encontra-se correto. Continuando, um técnico de tecnologia da informação precisa utilizar um subconjunto de dados de um Data Warehouse,
direcionado à área administrativa de um tribunal. Esses dados serão armazenados em um banco de dados modelado multidimensionalmente, que será criado capturando-se dados diretamente de sistemas transacionais, buscando as informações relevantes para os processos de negócio. Esse banco de dados será Big Data não, Datamart. É um Datamart. Então, o Datamart, ele é um subconjunto lógico do Data Warehouse, tá? Kimball já dizia isso para gente, tá? Então, aqui eu tenho, por exemplo, vários datamarts, e a adição, o conjunto desses datamarts deu origem aí ao Data Warehouse, tá? Então, esse subconjunto lógico do Data Warehouse é conhecido como um Data Warehouse setorial, que no caso aí é o Datamart. Então, esse banco de dados será um Datamart, a letra B é a resposta aí dessa questão. Uma empresa utiliza o Data Warehouse. Quando uma empresa utiliza o Data Warehouse, é necessário carregá-lo para permitir a análise comercial. Para isso, os dados de um ou mais sistemas devem ser extraídos e copiados para o DW em um processo conhecido como... Bom, falou em processo aqui, eu praticamente já consigo matar essa questão. Né? RP não é um processo, RP é um sistema de gestão integrada. Né? Esse sistema tem vários módulos que trocam informações entre si, né? Para auxiliar um processo de tomada de decisões. BI. O BI também não é um processo. Eu vou falar um pouquinho sobre o BI. O BI, ele permite que, por meio de qualquer artefato, que você faça a extração do conhecimento a partir da análise do negócio, tá? Então, você tem vários sistemas, várias tecnologias orientadas que nos possibilitam disponibilizar a informação e o conhecimento. O Data Warehouse, por exemplo, é um desses elementos, ok? Então, BI já não seria a resposta. CRM é um sistema de gerenciamento do relacionamento da empresa com o cliente, também não é a resposta, e a gente já consegue acertar essa questão marcando o ETL, que eu já expliquei para vocês. Tá? Então, ETL vem de Extract, Transform, Load. O que é isso? Vamos ver aí as iniciais desses elementos. O que eu quero que vocês guardem aqui? Que o processo inicial de extração de dados, essa extração pode ser feita a partir de bases de dados de sistemas transacionais, a partir de sistemas da web, sistemas externos, a partir de dados locais, tá? A partir das redes sociais. Então, nós buscamos todos esses elementos, é feita a extração inicial. Após a extração, os dados eles são transformados para que seja possível que a carga desses dados, a load, a carga desses dados, aonde? Em um Data Warehouse, né? Ou em um Datamart, por exemplo, um Datamart de faturamento, de custos, e isso poderia compor no futuro o Data Warehouse. Tudo bem, pessoal? Então, na etapa de extração, é importante frisar que dados relevantes ou de interesse são capturados de uma base de dados estruturada ou de fontes diversas, por exemplo, das redes sociais. E na etapa de carga, você tem a inserção desses dados na base do Data Warehouse. Então, a resposta é a letra D, tá? Datamart a gente já viu na questão anterior, então vamos adiante. O que é importante também em TI? Os conceitos principais relacionados a bancos de dados. Então, a diferença entre dado, informação, conhecimento, né? Dado não é informação, informação não é conhecimento, conhecimento não é sabedoria. E aí a gente precisa saber diferenciar todos esses conceitos. E o banco de dados, ele não é um software, ele é o quê? É um conjunto de dados integrados, destinados a atender as necessidades de uma comunidade de usuários. Eles contêm informações de interesse de uma ou mais organizações, com algum significado inerente, tá? Esse conceito é muito cobrado em prova.
Então, vamos lá. Banco de dados é um aplicativo? Não. Um sistema de nuvens híbridas? Não. Um conjunto de dados para o correto funcionamento do sistema operacional? Não. Uma coleção de dados interrelacionados? Ok. Representando informações sobre um domínio específico? Perfeito. Então, a letra E é a resposta dessa questão. Então, as maneiras pelas quais o conhecimento pode ser transmitido é importante também. Então, por exemplo, nós temos o conhecimento tácito e o explícito. O tácito é aquele que está na cabeça da pessoa. Ele não é expresso por palavras, ele é subjetivo. O explícito, ele é codificado, ele é formal, ele foi declarado. Então, por exemplo, na socialização, se eu tenho, por exemplo, o conhecimento, tácito sendo transformado em conhecimento tácito, isso é conhecido como socialização. Um bom exemplo aí seria a relação existente entre um estagiário na empresa e o seu orientador. Então, o estagiário ele começa a observar tudo que o seu orientador ele executa ou realiza, né? Sem expressar, às vezes, só a mera observação. Então, isso seria socialização. Quando você transforma o conhecimento tácito em explícito, você tem a externalização. Então, na externalização, eu posso ter, por exemplo, o caso em que eu criei um procedimento operacional dentro da organização. Então, aquele conhecimento que estava lá na minha cabeça, eu coloquei ele em um papel, em um documento. Então, eu externalizei esse conhecimento. A combinação é quando você tem uma transformação do conhecimento explícito em explícito, ok? Você pode, então, combinar conhecimentos aí, ou trocar conhecimentos através de e-mails, reuniões. E quando você transfere o conhecimento explícito para o tácito, você tem a internalização, ok? Geralmente, ele é obtido a partir da leitura, né? De determinados documentos, matérias, artigos e assim por diante. Então, guarda isso aí, que isso é muito interessante. E essa diferença entre dados, informação e conhecimento, muito cobrado em prova. Lembra que o dado ele é facilmente estruturado, ele é facilmente transferível. A informação exige consenso em relação ao significado, requer unidade de análise, é dotado de relevância e propósito. Isso aqui foi cobrado aí na última prova, CESP, para TI. E conhecimento, informação valiosa da mente humana, inclui reflexão, síntese, é de difícil estruturação, de difícil transferência, e ele é frequentemente tácito, ele está lá na cabeça das pessoas, tá? Então, agora eu estou transferindo esse conhecimento, né, para vocês, a partir aí desses slides. Então, vamos lá, pessoal. Os conceitos de dados, informação e conhecimento são de grande importância no contexto de sistemas de informação. Sobre eles, é correto afirmar que... Bom, aí a gente tem o seguinte, a gente tem que lembrar aqui daquela hierarquia. De dados, eu consigo gerar informação, a partir daí eu gero conhecimento, e isso vai ser útil na tomada de decisão, tá? Então, se eu tenho o valor das vendas hoje, isso é um dado. Se eu tenho o histórico de vendas do mês, aí eu já terei uma informação. Agora, se eu fizer um estudo do perfil do consumidor, isso já é conhecimento. E a decisão seria calcular a variação do preço de um produto em relação ao perfil de compras do cliente. Então, a gente tem que a informação ela é obtida acrescentando-se significado aos dados. Lembra da nossa hierarquia? Dados, informação, conhecimento e tomada de decisão, tá? Então, dado aqui, é pré-requisito, né? Para informação. A informação ela é obtida quando você acrescenta significado aos dados, ok? Aí você tem lá a informação. É isso. Então, letra B vai ser a resposta dessa questão. E aí nós vimos, então, os conceitos relacionados a SGBDs, né? As vantagens de um SGBD, o que é um SGBD? Tá? Um conjunto de programas que permitem armazenar, modificar e extrair informações de um banco de dados. Ok, pessoal?
Então, o SGBD, ele apresenta natureza autodescritiva, lembra muito isso aqui, ó, contendo dados e metadados. Então, metadados são o quê? Dados sobre dados. Isso é muito cobrado em prova. Eu fiz várias questões aí sobre isso com vocês. E as vantagens de um SGBD: evitar a redundância, manter a integridade, melhorar a integração dos dados, minimizar a inconsistência dos dados, aumentar a produtividade do usuário, criar restrições de acesso ao banco, né? Evitando aí, no caso, acessos não autorizados. E o sistema de banco de dados? É o banco de dados e o SGBD juntos, ok? Então, isso é cobrado também em prova. E aí, eu queria destacar a diferença entre esquema e instância. Então, aqui, por exemplo, a gente pode considerar aqui, o projeto geral do banco de dados, ele é considerado esquema. Já a instância é um conjunto de informações contidas em um determinado banco de dados em um momento. Então, aqui eu tenho um registro específico que está contido em um banco de dados em um determinado momento. Então, isso é chamado de instância. Agora, o projeto do banco como um todo, aí nós temos aí o esquema. E os esquemas são alterados com pouca frequência, tá? Então, o SGBD, ele garante que toda instância do banco de dados satisfaça ao esquema do banco de dados, respeitando as restrições, estrutura e limitações desse esquema. Importantíssimo para a prova. E aí veio o conceito de arquitetura de 3 níveis. Então, nós temos aí um termo similar para isso. A banca pode denominar de níveis de abstração de dados. Então, nós temos esses 3 níveis. O nível de visões do usuário, que é o nível externo, ok? Então, esse nível é o nível mais alto de abstração e ele descreve apenas parte do banco de dados. Então, eu tenho visões específicas. Imagina, por exemplo, um banco de dados que possui uma tabela com 10 campos. Eu posso criar uma visão que vá mostrar para o usuário somente 3 campos daquela tabela. Então, eu tenho aqui parte do banco sendo disponibilizado para um usuário X, ok? Já no nível intermediário, nós temos o nível lógico ou conceitual. Esse nível é um nível médio de abstração e ele destaca, né, ele descreve quais dados são realmente armazenados no banco. E no nível mais baixo, a gente tem aqui o nível interno, que é chamado de nível físico. Aqui nós temos como os dados estão armazenados no banco, tá? Então, guardem isso. Não confundam essa nomenclatura na hora da prova. A banca falou em arquitetura de 3 níveis, níveis de abstração de dados, a gente já vai lembrar aí desse slide, ok? E aí, independência de dados. Então, a independência de dados é aquela capacidade que nos permite modificar a definição dos esquemas em um determinado nível sem afetar o esquema de nível superior. Então, nós temos 2 níveis de independência de dados, a independência de dados lógica e a física. Então, a independência de dados física, ela permite modificar o esquema físico, sem que com isso qualquer programa aplicativo precise ser reescrito. Já a independência de dados lógica, ela modifica o quê? O esquema conceitual, o esquema lógico, sem precisar reescrever qualquer programa aplicativo. Então, ponto aí para vocês memorizarem. E aí tem uma outra nomenclatura que é muito cobrada em prova, que diz respeito à modelagem de dados. Então, esse processo que nos permite levantar a realidade de determinado usuário, sistema, e criar modelos para representar essa realidade em um banco de dados, isso é chamado de modelagem. E nós temos a modelagem conceitual, a modelagem lógica e a modelagem física. A modelagem conceitual ela está mais próxima do usuário. Então, aqui, por exemplo, eu irei criar o MER, que é o Modelo de Entidades e Relacionamentos. E aí é preciso que vocês saibam diferenciar os elementos que compõem esse modelo. Tá? Então, nós temos os atributos, né? E todos os outros. Eu vou falar mais sobre isso aqui, ó. O que compõe um modelo entidade de relacionamentos? Que vocês precisam memorizar. O que são entidades, atributos, relacionamentos.
a diferença entre generalização e especialização, e que é entidade associativa e entidade fraca. Assim, todos esses elementos têm que estar bem, de ser de conhecimento de todos vocês. Agora, em especial, a entidade associativa e a entidade fraca, elas são as mais cobradas aí, em provas. E aí, no modelo lógico, você tem um exemplo de modelo lógico, que seria o modelo relacional, ok? Então, esse modelo, ele representa a estrutura de dados de um banco, conforme é visto aí pelo usuário do SGBD, tá? Então, no modelo relacional, nós temos que a tabela é o ponto mais forte, né? Uma relação, ela é chamada de tabela, e aqui eu tenho a representação de uma relação. Então, essa tabela EMP, ela tem diversos registros, ó, a linha 1, 2, 3, tem 4 linhas, ela possui quatro colunas, então eu tenho 4 atributos, que são código EMP, nome, código DPTO e tag funcional. Então, isso aqui é o nome do campo, ou o nome do atributo. E as linhas são chamadas de tuplas, tá? Então, cada linha é uma tupla da relação. E a relação é uma tabela. Então, guardem o modelo lógico, lembrando aí do modelo relacional para exemplificá-lo. E a gente tem no nível mais baixo da modelagem o modelo físico, que é dependente do SGBD que será implementado. Aqui você tem estruturas físicas que serão utilizadas, formato dos registros, caminhos de acesso para melhorar a eficiência e melhorar a performance do banco, dentre outros. Então, lembrando aí da diferença entre esses modelos, qual que é o modelo que atua na parte de modelagem conceitual e o modelo lógico, que um exemplo aí seria o modelo relacional, ok? Então, continuando, entre as categorias de antivírus disponíveis gratuitamente, a mais confiável e eficiente é o Scyware, pois os antivírus dessa categoria fazem uma varredura nos arquivos e são capazes de remover 99% dos vírus existentes. Então, a banca está chamando aí de antivírus esse elemento, que é um exemplo de malware. Ele é um código malicioso. Então, vamos lá ver a diferença entre eles. Então, a gente tem diversos códigos maliciosos que são explorados em uma prova de tecnologia da informação. E eles não são explorados de forma tão trivial como em uma prova de informática básica, tá? Então, é importante saber diferenciá-los. Então, os principais são vírus. Então, o vírus, ele precisa de hospedeiros, ele propaga-se fazendo parte de outros programas e arquivos. Nós temos vários tipos de vírus. E aí, temos o worm. O worm, diferentemente do vírus, ele não precisa de hospedeiros. Ele se propaga explorando vulnerabilidades, que são pontos fracos de segurança da informação. Então, um worm que é comandado remotamente por um criminoso virtual, ele é conhecido como bot. Botnet é uma rede de máquinas contaminadas por ameaças do tipo bot. E essa rede também é conhecida como rede zumbi. E aí nós temos o cavalo de Troia, que é um presente de grego que você recebe. Então, você acha que o aplicativo ele está realizando uma determinada atividade, quando, na verdade, ele realiza outra, né, que não é do seu conhecimento. O backdoor, ele abre portas para ataque, para que alguém faça um acesso remoto ao seu equipamento. E aí você tem o spyware, que é um programa espião. O adware é um tipo de spyware que apresenta propagandas. O rootkit, ele vai se camuflar para evitar que ele seja descoberto pelo usuário. Então, ele fica lá escondido no seu computador, realizando determinadas atividades sem o seu conhecimento. E aí nós temos outros elementos. E uma novidade aí que foi cobrada recentemente pela banca CESP é o Scaleware. Ele, na verdade, ele é conhecido como um software desonesto ou um software de engano. Então, imagina o seguinte, você está lá acessando a internet e, de repente, aparece uma tela como essa que eu coloquei aqui para vocês, falando que o seu sistema operacional Windows 10 precisa ser reparado, porque ele tem um erro crítico.
Aí ele te dá a opção para você fazer o download do programa, né? E às vezes até pagar uma taxa para fazer esse download e baixar o programa que irá realizar a correção desse bug ou desse problema na sua máquina. Só que, na verdade, o que vai ser baixado é um falso software antivírus. Na verdade, o que você vai receber é um programa malicioso destinado a roubar dados pessoais de você, tá? Que estão localizados no seu equipamento. Então, o Scaleware é isso, é um software de engano. Ele é conhecido como fraudware. Ele não é antivírus, tá? E ele faz com que os usuários de computadores acessem sites infestados por malware. Aí eles podem vir na forma de caixas suspensas e aparecerem como avisos legítimos de empresas de software antivírus, alegando que os arquivos do computador foram infectados. Mas, na verdade, o arquivo que vai ser baixado para você é um arquivo malicioso. Então, pessoal, todo cuidado é pouco, né? Para que você não seja a próxima vítima dessas ameaças. Existe aí uma outra ameaça muito em voga no ano passado, que é o minerador de criptomoedas, o CryptoMiner. Então, ele utiliza a capacidade de processamento do equipamento sem conhecimento do usuário para poder fazer mineração de criptomoedas, como mineração de bitcoins e outros. O cryptojacking é o ataque que rouba essa capacidade de processamento para minerar criptomoedas ilegalmente, tá? Então, guardem esse termo ainda, que ele não foi cobrado em prova. E existe aí agora o golpe de sextorção. Então, cai muito em provas o golpe de phishing, farming, né, e outros. Agora a gente tem aí o sextorção. Então, esse caso aí é o seguinte: imagina que você tenha alguma senha sua que foi comprometida e essa senha foi divulgada em alguma base de dados hacker. Então, o hacker ele utilizou-se desse acesso a essas senhas e ele criou uma isca que vai ser enviada a você, falando o seguinte, que ele tem um vídeo em que você estaria assistindo a um site pornô, e aí ele coloca essa senha hackeada na mensagem, e aí isso aumenta a veracidade dessa mensagem, porque você vai ver uma senha que realmente foi sua, ou é sua ainda, se você não tem o hábito de alterar senhas, né? O que é comprometedor. Então ele vai te chantagear, te pedindo para pagar valores em bitcoins, se esse pagamento for feito, ele não vai divulgar esse suposto vídeo. Na verdade, esse suposto vídeo ele não existe, né? E o objetivo é justamente fazer com que você tenha acesso aí, entenda, né? E aceite que realmente acredite nessa mensagem desse criminoso e faça o pagamento aí dos bitcoins, né? E caindo aí nesse tipo de conto do vigário, ok? Então, atenção aí para esse termo também de sextorção e os demais itens que eu passei para vocês nesta aula. É isso, pessoal. É sempre um prazer participar aí com vocês de toda essa trajetória. Então, as dicas de hoje são valiosas. Espero que vocês já tenham todos esses conceitos em mente para a sua prova. Tem uma galera que já vai estar fazendo prova agora no próximo final de semana, tem outros que já estão se preparando com maior antecedência para outros certames da área fiscal. Então, é isso, tá? Espero que vocês tenham aproveitado. Mandem depois os feedbacks aí para a professora Patrícia, para os próximos webinários e sugestões de temas, que eu estarei aí com vocês, ok? Um grande abraço e até o nosso próximo evento.